invisível que transforma pessoas comuns em inabaláveis. Existe uma força silenciosa crescendo dentro de você neste exato momento. Você talvez ainda não perceba, talvez ainda não sinta completamente, mas ela está lá, sendo construída a cada dificuldade que você enfrentou calado, a cada noite em que você pensou em desistir, mas decidiu continuar, a cada momento em que você foi ignorado, desacreditado, ou até mesmo ferido, e mesmo assim escolheu seguir em frente. A maioria das pessoas acredita que força é algo barulhento, acredita que ser forte é falar alto, responder tudo, provar valor o tempo inteiro. Mas a verdade é exatamente o contrário. A verdadeira força é invisível. Ela não precisa de plateia. Silêncio, se fortalece na dor e se revela apenas quando chega o momento certo. E é exatamente essa força invisível que transforma pessoas comuns em inabaláveis. Você já percebeu que algumas pessoas enfrentam tempestades e continuam firmes? Não é que elas não sintam medo, não é que não sintam dor, não é que não tenham dúvidas. Elas sentem tudo isso, mas existe algo dentro delas que fala mais alto. Impossível ignorar. Essa é a força invisível. Enquanto muitos desistem na primeira dificuldade, os inabaláveis continuam. Enquanto muitos reclamam, os inabaláveis ajustam a rota. Enquanto muitos procuram desculpas, os inabaláveis procuram crescimento. E não porque são diferentes desde o início, mas porque decidiram se tornar diferentes. A verdade é que ninguém nasce inabalável, as pessoas se tornam inabaláveis. E esse processo não acontece em momentos fáceis. Ele acontece quando tudo parece. Quando você começa a questionar se vale a pena continuar. É exatamente nesses momentos que a força invisível começa a surgir. Você pode não perceber, mas cada vez que você continua mesmo cansado, você está ficando mais forte. Cada vez que você se levanta mesmo sem vontade, você está desenvolvendo autocontrole. E essas pequenas decisões silenciosas, repetidas todos os dias, criam uma postura que não depende de circunstâncias, criam uma força que ninguém pode tirar de você. As pessoas ao seu redor podem não perceber essa transformação no início. Elas podem até continuar te subestimando, mas dentro de você, algo já começou a mudar. Você começa a reagir menos e observar mais. Começa a falar menos e agir mais. Acontece, você começa a se tornar alguém que não depende. Reações emocionais, com explosões, com justificativas constantes. Mas quando? Porque essa pessoa já não é tão fácil de influenciar, manipular ou desestabilizar. De você. Você para de se explicar o tempo todo. Para de tentar convencer quem não quer. Uma coisa, sua evolução. Esse é o momento em que a transformação começa a se tornar visível. Porque a força invisível pode nascer no silêncio, mas os resultados dela não ficam escondidos para sempre. Com o tempo, sua postura muda, sua disciplina aumenta, sua clareza cresce, e as pessoas começam a perceber algo diferente em você. Elas podem não saber explicar o que é, podem dizer que você mudou, podem dizer que você está mais frio, mais distante, mais focado, mas o que elas não entendem é que você não ficou frio, você ficou mais forte. Você aprendeu a proteger sua energia, aprendeu a escolher suas batalhas, aprendeu a não desperdiçar tempo com o que não agrega. E isso não é frieza, isso é maturidade. A força invisível também nasce quando você decide continuar sem aplausos. Quando você trabalha em silêncio, quando você constrói algo sem precisar mostrar cada passo, porque a maioria das pessoas só age quando há reconhecimento. Mas os inabaláveis agem porque têm propósito. Eles entendem que o que é construído no silêncio tem mais força. Entendem que o que cresce sem barulho costuma durar mais. Entendem que disciplina silenciosa cria resultados inevitáveis. E essa é uma das maiores diferenças entre os que desistem e os que vencem. Os que desistem procuram motivação externa. Os que vencem constroem força interna. Os que desistem precisam de incentivo constante. Os que vencem continuam mesmo quando não há incentivo algum. E é isso que transforma pessoas comuns em inabaláveis. Você não precisa ser extraordinário para começar. Você só precisa decidir não desistir. Precisa decidir continuar mesmo quando não houver garantia. Precisa escolher crescer mesmo quando for difícil.
Porque a força invisível não aparece de uma vez. Ela é construída aos poucos. Ela cresce nas pequenas decisões. Ela se fortalece na consistência. Cada manhã que você levanta sem vontade, mas levanta. Cada momento em que você escolhe disciplina ao invés de conforto. Cada vez que você permanece firme quando seria mais fácil desistir. Tudo isso está construindo algo dentro de você. Algo que ninguém vê, algo que ninguém pode medir, algo que ninguém pode tirar. E quando essa força atinge um certo nível, você percebe algo surpreendente. As coisas que antes te abalavam já não têm o mesmo efeito. As críticas perdem força, as dificuldades parecem menores, os desafios se tornam oportunidades. Não porque a vida ficou mais fácil, mas porque você ficou mais forte. Esse é o verdadeiro significado de se tornar inabalável. Não é sobre eliminar problemas, é sobre desenvolver uma mente que não se quebra diante deles. Não é sobre evitar dor, é sobre aprender a crescer com ela. Não é sobre controlar o mundo, é sobre dominar a si mesmo. E quando você domina a si mesmo, algo poderoso acontece. Você se torna raro. Em um mundo onde a maioria reage impulsivamente, você pensa antes de agir. Em um mundo onde muitos desistem cedo, você persiste. Em um mundo onde muitos procuram atalhos, você constrói com paciência. E isso te coloca em uma posição diferente. Você começa a perceber que não precisa correr atrás de tudo. As oportunidades começam a surgir naturalmente. As pessoas começam a respeitar sua postura. E o mais importante, você começa a confiar mais em si mesmo. Essa confiança não nasce da motivação, ela nasce da prova de que você já superou dificuldades, da prova de que você continuou mesmo quando foi difícil, da prova de que você está construindo algo sólido. E essa confiança silenciosa é uma das maiores forças que alguém pode desenvolver. Porque quando você confia em si mesmo, o medo perde poder, a dúvida diminui, a procrastinação enfraquece, e você começa a agir com mais clareza, mais firmeza e mais propósito. E é nesse momento que a transformação se torna inevitável. Você não está mais apenas tentando melhorar, você já está se tornando alguém diferente, alguém que não depende das circunstâncias para continuar, alguém que não se abala facilmente, alguém que construiu uma força invisível que ninguém pode ver, mas todos podem sentir. E se você chegou até aqui, talvez essa força já esteja crescendo dentro de você. Talvez você já tenha passado por momentos difíceis e continuado. Talvez você já tenha sido ignorado e mesmo assim persistido. Talvez você já tenha pensado em desistir, mas decidiu seguir mais um pouco. Se isso aconteceu, então você já está no caminho, porque a força invisível não nasce de momentos fáceis. Ela nasce da resistência, da persistência, da decisão silenciosa de continuar. E quando você entende isso, algo muda. Você para de reclamar das dificuldades. Começa a enxergá-las como treinamento. Para de temer os desafios. Começa a usá-los como crescimento. E é assim que pessoas comuns se tornam inabaláveis. Se essa mensagem fez sentido para você, se você sente que essa força está crescendo dentro de você, escreva nos comentários: eu estou me tornando inabalável. Isso fortalece sua decisão e ajuda essa mensagem a chegar em outras pessoas que também estão construindo sua força silenciosa. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e continue nesse caminho. Porque a força invisível que você está construindo hoje será a base da vida que você vai viver amanhã. E quando o mundo perceber quem você se tornou, você vai saber que tudo começou naquele momento silencioso, em que você decidiu não desistir,